Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, dando sequência aqui à nossa maratona de aulas, nós falamos então sobre princípios, fontes, falamos também sobre, já nas aulas presenciais no início do semestre, né, relação de trabalho, relação de emprego, falamos sobre diversas relações de trabalho, né, as espécies, né, sobre o empregado, né, regido pela CLT, o trabalhador urbano, falamos sobre o rural, sobre o estagiário, o trabalho voluntário, sobre o institucional, o avulso, o salão de beleza, né, o profissional parceiro, né, e a empresa salão de beleza. Mas eu estava analisando, fazendo uma revisão do conteúdo, né? Acredito que tem alguns pontos que a gente poderia falar mais um pouco. E porque olha só, nós falamos sobre contrato de trabalho, sobre sucessão de empregadores, terceirização, grupo econômico, falamos sobre o contrato de trabalho, né? Os elementos do contrato de trabalho escrito. E agora a gente já está para entrar numa matéria completamente nova, que é a remuneração, a jornada de trabalho, e depois fica praticamente duas matérias só para a gente terminar o semestre, que é a estabilidade, as estabilidades da gestante, da CIPA, do acidentado, né? E a extinção do contrato de trabalho, né? Rescisão direta e justa causa praticamente, porque a outra é o pedido de demissão, né? E a dispensa normal, então muito simples, né? Muito autoexplicativo inclusive. Então, antes da gente entrar na parte de remuneração, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o teletrabalho. O teletrabalho, ele é o famoso home office, né? Ele que está tão em destaque aí, né, em razão da pandemia. O teletrabalho, gente, ele está previsto no artigo 6º da CLT. E olha só, esse teletrabalho, ele é aquele trabalho onde ele é realizado de forma preponderante fora do estabelecimento, fora das dependências do empregador. Ou seja, ele vai ser desempenhado em casa, né? E aí, olha só, até aí tudo bem, né? Então acho que é muito presumido isso, né? O teletrabalho, o home office, ele não vai ser na empresa, vai ser em casa. Tudo bem, mas tá, quais são então as implicações disso? Primeira questão, olha só, a questão da subordinação. Você concorda comigo que o teletrabalho, o home office, perde aquele contato direto com o seu supervisor, com o seu empregador? E lembra que nós falamos que o vínculo empregatício, a relação de emprego, ela tem 5 requisitos? Quais são elas? Eu quero que você repete comigo aí, na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai falar ou vai pensar em voz alta. Aspone: alteridade, subordinação, pessoa física, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. São 6 na verdade, né? Até errei. Não pode errar, gente. Pelo amor de Deus, a hora de errar é agora, né? Não vai me passar a vergonha depois. Mas beleza. Então os requisitos são esses para a configuração de um vínculo empregatício. Agora, como é que fica a situação da subordinação, já que não está ocorrendo o contato direto, né, presencial entre o patrão, o empregador, o supervisor e o empregado? Olha só, o artigo 6º da CLT deixa muito claro isso. A supervisão, ela vai acontecer pelos meios telemáticos, né? Quais são os meios telemáticos? Celular, ligação, e-mail, meios eletrônicos. E ele deixa muito claro que esse tipo de subordinação, esse tipo de contato, ele não vai afastar a natureza da subordinação. A subordinação, ela prevalece. E ela prevalecendo, então nós teremos todos os requisitos da relação de emprego, então temos um vínculo empregatício sim, mesmo na modalidade de teletrabalho, de home office. Agora, olha só, essa jornada de trabalho, ela está sendo desempenhada em casa, fora das dependências da empresa, não é verdade? Então, olha só que interessante essa outra consequência, essa outra explicação. O empregado, em regime de teletrabalho, ele não está submetido a controle de jornada.
Olha só que coisa linda, que coisa interessante. Lá no artigo 62 da CLT, nós temos os empregados que eles não se submetem a controle de jornada, que são os supervisores, gerentes, né, cargos de confiança, não tem cartão de ponto, não tem controle de ponto, e os vendedores externos, né, ou aqueles cujo meio de trabalho, né, não permita a realização de controle. Mas aí, eu estou em casa, né, eu tenho que fazer 8 horas de trabalho por dia, tá? E se eu fizer menos, e se eu fizer mais, né? E se eu ultrapassar as 8 horas de trabalho? Olha, o home office ele é um benefício, né? Ele é visto como um benefício para o empregado, né? Ele não tem que se deslocar, não tem que pegar trânsito, né? Não perder esse tempo no deslocamento entre a casa e o trabalho. Então isso é visto como uma vantagem para o empregado, como realmente uma coisa boa. Então, o empregado em teletrabalho, em home office, ele foi excluído do controle de jornada. Significa que ele não tem direito mais à hora extra. Tá? Então aqui o trabalho ele vai ser realmente da consciência e da produtividade, né, que aquele empregador exigido, combinado, da capacidade dele. Mas se ele fizer 7 horas, 6 horas, 11, 12, ele não vai estar sujeito a controle de jornada. Então ele não tem direito a horas extras, nem adicional noturno, por exemplo. E quando a gente fala de home office, de teletrabalho, a gente pensa muito em trabalho de escritório, né? Advogado, recursos humanos, contabilidade, são esses assim que a gente consegue ver que é desempenhado de uma maneira mais fácil, né? Meu irmão é engenheiro civil, né? Ele trabalha numa construtora em Minas Gerais, ele está em home office, ele está em teletrabalho, né? Ele trabalha hoje na parte de projetos, ele está fazendo projeto em casa, entendeu? Mas então a gente está falando de profissionais de recursos humanos, né? Profissionais que têm essa possibilidade de trabalhar em casa. Um exemplo que eu te dou de um trabalho mais braçal, que também é possível fazer home office, costureira. Né? A costureira pode ser contratada para trabalhar em home office e ela não vai ter controle de jornada. Ela pode, por exemplo, ser vinculada a uma grande loja, né? Pode ser vinculada a uma confecção, a reparo de roupas. Imagina uma loja como a Hering, né? Como a Burali, grandes lojas, né? que vendem um volume grande de roupas, boutiques. Precisa de uma costureira para fazer ajustes e reparos nas roupas das suas clientes, né? E não apenas a confecção. E às vezes ela vai trabalhar em casa, não precisa estar presente ali na loja, né? Ela pega as roupas, né, no dia, na semana, leva para casa e ela tem que entregar aquelas roupas ali com os reparos, né, no prazo determinado pela empresa. E então, veja bem, isso aí a gente está falando de teletrabalho, né? É muito nítido que é um teletrabalho, né? Assim como, por exemplo, meu irmão que é engenheiro que está fazendo projetos em casa, entendeu? Assim como o advogado, como o servidor do fórum, né? Que está trabalhando em casa, né? Nesse período de pandemia especificamente. Então, na pandemia, o teletrabalho ele já existia essa regulamentação. Ele só foi, né, necessário, teve um destaque maior em razão do Covid, mas já tinha a sua regulamentação lá no artigo 6º da CLT. Outro ponto que é interessante falar é o seguinte: o teletrabalho tradicional, né, exceto esse agora da pandemia, que é um caso excepcional, ele tem que ser anotado na carteira de trabalho, tá? Ele tem que ser anotado na carteira de trabalho para ficar claro que é um teletrabalho e que esse empregado não vai ter direito à hora extra, à remuneração referente à jornada extraordinária dele, né? Então tem que estar anotado na carteira. Se não tiver anotado na carteira, afasta-se, né, a configuração de teletrabalho. Esse empregado possivelmente vai ter direito depois à hora extra, tá? Então se você é empregado, tá? Se você é empregado ou empregador que está em teletrabalho, né, não por causa do Covid, mas numa situação de normalidade, fique atento em relação à anotação da carteira de trabalho desse funcionário, tá?
para você não correr risco depois de ter que pagar uma hora extra, tá bom? Outra questão interessante do teletrabalho, olha só, os equipamentos que são adquiridos, né, para desempenhar esse trabalho em casa, notebook, uma máquina de costura, alguma coisa dessa natureza, né? Isso aí, gente, olha só que interessante. Isso aí fica a cargo de uma negociação, vai ser negociado.